Olá, você sente que a sua equipe está cansada, desmotivada e muitas vezes não entrega tudo o que precisa? Eu quero contar aqui para você nesse vídeo que motivar uma equipe não é mágica, é método. E como toda metodologia, exige consistência, exige presença e muita inteligência emocional. Quando eu estou fazendo consultorias, quando eu estou fazendo mentorias, muitos dos meus clientes me perguntam: Gisele, como é que eu faço para manter a minha equipe engajada? Tem dia que é desafiador, tem dia que tem problemas, tem dia que o cliente está estressado. O que eu faço? E a resposta é muito simples. Tudo começa por você, que é líder do seu negócio. Nesse vídeo, você vai aprender 6 fundamentos essenciais para você ter uma motivação muito duradoura na equipe aí dentro da sua empresa. Com certeza, tudo que eu vou falar aqui é super aplicável à sua realidade, porque eu utilizo isso no dia a dia de consultoria e de mentoria. Por isso, pega aí papel e caneta para anotar esses 6 passos e fique até o final, porque os 2 últimos são os mais importantes. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de gestão empresarial. Meu nome é Gisele Parente, eu sou especialista em gestão e em desenvolvimento da liderança. E o primeiro passo que eu trouxe aqui para que você possa manter a sua equipe motivada é desenvolver uma comunicação clara. Gente, nada desmotiva mais uma equipe do que ruído na comunicação. É desesperador quando um dono, uma dona de empresa, não consegue conversar de uma forma clara com as pessoas da sua equipe. E aí fica dentro da empresa aquela rádio peão, aquela conversinha de corredor, e tudo isso gera desmotivação e queda na produtividade. Por isso, eu recomendo que você tenha uma visão clara da empresa, da onde você está hoje, para onde você quer levar a sua empresa. Eu recomendo que você tenha conversas poderosas com cada membro da sua equipe e ouça efetivamente o que cada pessoa tem a dizer. É tão importante quando a gente ouve o nosso colaborador na essência. O nosso colaborador é quem vive o campo de batalha. E muitas vezes, aquilo que já deu certo no passado, hoje mudou, não dá mais certo. Muitas vezes, aquilo que o cliente queria mudou. E você, empreendedor, empreendedora, não está mais na linha de frente o tempo todo. Então, ouça a tua equipe, para que a tua equipe te ajude a fazer a melhoria contínua dentro da sua empresa. Além disso, ainda falando sobre comunicação, é importante que você delegue as tarefas com clareza. Quando você for passar uma atividade para a sua equipe, pergunte o prazo. Olha, eu preciso que seja comprado um carregador aqui para o celular que vai entregar para o cliente. Quando esse carregador vai chegar aqui dentro da empresa? Sempre alinhe o prazo. Por quê? Porque se você deixa em aberto, você fala: olha, eu preciso de um relatório de produção, ou eu preciso do relatório do serviço que você prestou para o cliente, e você não define um prazo, o colaborador ele vai fazer quando ele achar importante. E não exatamente dentro do tempo que você precisa. Então, quando você delegar, seja específico do que você precisa. Defina um prazo e um indicador de que esse colaborador vai cumprir exatamente o que você está pedindo. Além disso, desenvolva aí na sua empresa uma cultura de feedbacks, onde você vai conversar com o colaborador para você desenvolver comportamentos que você está achando que não está legal no colaborador. E o mais importante de tudo, empreendedor, empreendedora, esteja acessível para a sua equipe, para conversar, para ouvir, sirva a sua equipe. Se você é um dono de empresa, uma dona de empresa intocável, que não tem tempo para a sua equipe, sabe o que a sua equipe vai fazer? Tudo o que for possível dentro da possibilidade da equipe. E muitas vezes isso vai estar, olha, muito distante do que você deseja para a sua empresa. Então, esteja próximo à sua equipe,
Coloque na tua agenda tempo de qualidade para você fazer reuniões diárias com a sua equipe, nem que seja reuniões de 10 minutinhos, para fazer um alinhamento básico dos principais pontos do dia, para entender quais foram os desafios que essa equipe viveu no dia anterior. Vou deixar um card aqui, olha, sobre um vídeo que fala sobre a importância de fazer reuniões. O segundo ponto muito importante para manter essa equipe motivada é você reconhecer o esforço, não apenas o resultado. Muitas vezes, a equipe está empenhada, a equipe está dedicada para fazer uma atividade, mas existem situações que são inerentes à vontade dessa equipe e que muitas vezes impedem da equipe atingir o resultado que foi estabelecido. Talvez a equipe não bateu a meta de vendas esse mês, mas não foi porque a equipe não se empenhou em vender, mas porque houve uma mudança no mercado. Talvez a sua equipe de execução de serviço perdeu prazo, mas não foi porque eles não estavam prontos para atender o cliente, mas sim porque o teu fornecedor teve um problema com o material e não entregou dentro do prazo correto. Então, faça esse patrocínio positivo, converse com a sua equipe. Mesmo nos momentos em que você identificou que a meta não foi atingida, e claro, se não tiver nenhum ponto aí de falta de produtividade da equipe, reconheça o esforço que eles fizeram. Diga, olha, eu sei que vocês executaram esse serviço dentro do prazo e que esse outro, infelizmente, deu aquele problema no fornecedor, mas parabéns, equipe, pelo empenho nos demais serviços. Vamos nos empenhar novamente para batermos a meta do próximo mês. Isso é o patrocínio positivo. A sua equipe, quando você reconhece o esforço, ela se sente realizada e ela entende que não é só cobrança, que existe uma balança justa dentro da sua empresa. Uma coisa importante, e anota isso, tá? Todo colaborador, quando ele se sente confiante dentro de uma empresa, ele engaja. Um colaborador que engaja, ele é 23% mais produtivo, segundo o Instituto Gallup. Então, imagina você ter uma equipe te entregando 23% a mais, porque é uma equipe que vive motivada, que trabalha engajada, que está comprometida com os propósitos da empresa. O terceiro ponto aqui é para que você dê autonomia para a sua equipe. Agora, dar autonomia para a equipe não quer dizer que você vai largar a atividade na mão da pessoa e vai embora e depois vai vir cobrar o resultado. Você precisa entender um ponto muito importante. E quando eu entendi isso, fez toda a diferença na minha forma de fazer gestão e na minha forma de liderar os meus processos de consultoria e mentoria. Você precisa entender o nível de maturidade de cada pessoa da sua equipe. Pessoas mais jovens, pessoas que tiveram pouco tempo no mercado de trabalho, são pessoas mais imaturas e que precisam mais de acompanhamento. Pessoas que você contrata em cargos já de analista, de coordenação, normalmente isso não é uma regra, tá? Não é regra. Normalmente essas pessoas, elas são mais maduras, mais autônomas, e você consegue entregar as tarefas para que essas pessoas façam. Então, o segredo aqui é você ajustar o seu estilo de liderança ao nível de maturidade de cada membro da sua equipe. Dessa forma, você vai aproveitar o melhor de cada um, desafiar cada um dentro de um nível que gere evolução e não problema. Se você quer aprender mais sobre liderança e como você faz para desenvolver esses níveis de maturidade dentro da sua equipe, eu vou deixar aqui, abaixo desse vídeo, a formação empresarial PAN. Nele, eu ensino você a organizar as rotinas da sua empresa e desenvolver uma liderança de alta performance que vai ajudar você a atingir todos os objetivos que você estabeleceu para o seu negócio. O quarto passo, você precisa desenvolver as pessoas. Gente, você não tem noção
O quanto o conhecimento transforma vidas. Se você, que é dono, dona de empresa, trabalhar com uma cultura de feedback, onde você conversa com a pessoa, onde você mostra os pontos que precisam ser melhorados, onde você acompanha esse processo de evolução, desenvolver essa liderança conforme o nível de maturidade da sua equipe. E aonde você identifica que essa pessoa tem um gap de competência, onde essa pessoa precisa melhorar, desenvolver alguma habilidade, algum conhecimento, você vai lá e você ensina, você vai lá e indica um livro, você indica um curso, essa pessoa vai crescendo dentro da sua empresa. E esse crescimento, que depende muito mais da pessoa do que de você, você não tem ideia do quanto ela se sente motivada, porque ela olha e fala: olha, a Adriana, dona da empresa, me valoriza. O Roberto, dono da empresa, me valoriza. Eu sou vista, reconhecida e valorizada dentro do meu ambiente de trabalho. E isso é transformador quando a gente fala de engajamento da equipe. E o que eu estou falando aqui, tá, gente? Não estou falando sobre pagar curso, pagar curso, não. Eu estou falando sobre você estabelecer aí dentro da sua empresa uma cultura de aprendizagem, aonde evoluir, crescer, faz parte do seu negócio. Eu falei que os 2 últimos itens aqui eram mais importantes, e o 5º item aqui, o 5º passo, você precisa liderar pelo exemplo. Não adianta você motivar a tua equipe para que eles estudem, para que eles se capacitem, para que eles se desenvolvam, e você está parado no tempo, você não estuda, você não se atualiza. Não adianta você dizer para a sua equipe que eles precisam atender bem o cliente e você é o primeiro a falar mal do cliente na frente da sua equipe. Você precisa dar o exemplo. A empresa é reflexo do dono e as pessoas vão repetir o seu padrão de comportamento. Olha como isso é importante. O que você ensina, as pessoas executam. Agora, o seu exemplo arrasta, como diz o ditado, né? Então, realmente, é o seu exemplo que vai desenvolver na equipe essa motivação de fazer as coisas como precisam ser feitas. O 6º e último passo aqui, você precisa medir o progresso. O que não é medido não pode ser gerenciado. Se você não mede, como que você vai trabalhar a motivação da sua equipe? E como é que você pode avaliar a motivação da sua equipe? Você pode realizar pesquisas de clima organizacional dentro da sua empresa, a cada 6 meses ou uma vez ao ano, para você identificar como está o ambiente dentro da sua empresa. Você pode fazer um programa de desenvolvimento individual, onde você vai pegar as competências de um colaborador, e você vai falar para esse colaborador: olha, você está aqui, nós vamos criar um plano de ação para desenvolver algumas competências em você, e daqui a um ano nós vamos conversar de novo. E depois de um ano, você senta com esse colaborador e você dá parabéns para aquilo que ele evoluiu. E cria ações para aquilo que ele precisa desenvolver ainda. Programa de desenvolvimento individual. Você pode criar pontos mensais ou trimestrais de uma reunião que você faz com a equipe para conversar com essa equipe, para dizer o quanto essa equipe está evoluindo como equipe, o quanto que a empresa está crescendo. O que você precisa identificar aí, empreendedor, empreendedora? A sua equipe precisa ter motivos para agir, né? Motivos para ação. Então, quando você traz o seu comportamento, análise do perfil individual, um treinamento, uma reunião, um feedback, todos esses elementos vão fazendo com que essa motivação vá sendo renovada a cada tempo, de tempos em tempos, de uma forma diferente. Então, o ambiente da sua empresa, ele fica muito mais leve e muito mais produtivo. E eu falei bastante sobre feedback nesse vídeo. Então, se você precisa aprender a dar um feedback de alta performance para a sua equipe, eu vou deixar aqui um vídeo, olha, clique e assista, porque tem uma ferramenta aqui que vai te ajudar e muito.